Boa noite. O caso Lutero continua sendo alvo de muita polêmica entre cristãos protestantes e católicos. Nas redes sociais, o público se divide entre apoio ao padre e críticas afirmando que o padre está negando sua fé. Confira agora com exclusividade novas declarações do padre Lutero. Nós erramos ao colocar a igreja e suas tradições acima das escrituras sagradas, crendo que a palavra do Papa vale mais do que o que está escrito na Bíblia. O termo é ex cátedra, que significa que devemos crer e obedecer a tudo que a igreja ensina e ponto final. Mas não é assim que está escrito. Deus disse a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, porque só então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. E como diz em João 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos 3 regras para a Bíblia: ler, ouvir e praticar o que nela está escrito, e não o que dizem os homens. Leia Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O texto diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Durante séculos ensinamos muitas doutrinas duvidosas, mas sempre tivemos medo de questionar. Chegou o momento da verdade. Em Mateus 15, versículo 9 diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em muitas coisas andamos na contramão das escrituras. Em 1959 chegamos ao ponto de proibir a leitura da Bíblia. Veja o alerta de Atos capítulo 5, versículo 29, que diz: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Seja como os irmãos de Bereia, que consultavam a Bíblia para comprovar o que Paulo ensinava. Atos 17, do 11 ao 12. Mas aí entra um grande problema teológico. Usamos a Bíblia Vulgata como referência de nossa fé católica, e ela tem 7 livros a mais. Esses livros deuterocanônicos são livros apócrifos. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. Livros apócrifos são livros que não foram reconhecidos como inspirados por Deus. Eles foram reprovados pelas comunidades cristãs da época, que tinham conhecimento dos ensinos de Jesus, e pelos judeus. Eles estão cheios de textos que não são confirmados pelo restante da Bíblia, e por isso foram reprovados na Reforma Protestante no século XVI. Mas e por que então a Igreja Católica adotou estes livros? Porque o Concílio de Trento, em 1546, decidiu: desde o Édio de Tessalônica, no ano 380 d.C., Roma passou a se declarar cristã. Mas essa mudança trouxe uma mistura perigosa. Práticas pagãs se fundiram à nova fé, criando um sincretismo que marcou toda a história da igreja. E para apoiar isso, aprovaram os apócrifos. Os apócrifos trazem isoladamente, sem contexto bíblico, a base para algumas de nossas doutrinas, como oração a anjos, Tobias capítulo 12, versículo 9, e no restante da Bíblia diz que devemos orar somente a Deus. A oração pelos mortos, segundo Macabeus 12, do 43 a 45, contrariando Hebreus 9, 27. E assim temos várias doutrinas que são fundamentadas apenas nos livros apócrifos, que divergem do restante das escrituras. Provérbios 30, versículos 5 e 6 ensina que a palavra inspirada é perfeita, e quem adiciona outras palavras corre o risco de corromper a verdade. Vale ressaltar que mesmo com esses 7 livros a mais, é possível derrubar a maioria de nossas crenças usando o princípio da ratificação. É preciso que haja mais textos bíblicos confirmando aquele mesmo assunto para que ele seja válido e visto como algo a se aplicar. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, está escrito: pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá toda a palavra. Então qualquer texto sem contexto se torna um pretexto para pregar heresias. Se você quer ver mais declarações do padre Lutero, deixe nos comentários: eu quero a parte 4. Salve este vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, visite nosso perfil e assista a outros vídeos em nossa galeria. E não esqueça de nos seguir para mais.